Saúdo os meus amados irmãos com a paz do Senhor. E aí, irmãos, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Com suas famílias, em suas casas. Nesse recomeço aí, desse novo normal nosso aí. Amém? Mas temos crido, né? No nosso Salvador, no nosso Deus, com essas lições que estamos estudando, e confesso para os irmãos que nossas vidas têm se enchido de Deus. Isso é muito bom mesmo. Sem perca de tempo, hoje a gente vai para a lição 10, dia 14 de 6 de 2020, que tem como título Uma Herança Conquistada pela Fé. Quem aí tem fé? Temos que ter fé, né? Temos que acreditar naquilo que Deus promete para as nossas vidas e temos que cumprir com as ordenanças dele. Lição 10, texto do dia. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Esse versículo, para mim, eu sou até meio, eu posso dizer assim, é até meio complicado para mim falar desse versículo, porque em uma certa fase da minha vida, Deus usou essa palavra para me direcionar em uma questão, e foi muito bom ouvir Deus falar pertinho aos nossos ouvidos. O texto bíblico está em Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 10. E a nossa introdução. Hoje a gente não vai poder perder muito tempo, porque tem muita leitura. A nossa lição de hoje está muito encorpada. É muito bom, mas também requer um pouquinho mais de atenção na leitura aí. Não sei se vocês estão vendo os vídeos, se estão escutando o áudio, mas o importante é vocês estudarem a Bíblia, estudarem a Palavra de Deus, a lição desse trimestre, para que ela venha edificar as vossas vidas. Introdução. Depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida. Tanto a parte já conquistada, está lá no capítulo 14, verso 5, como os territórios não conquistados, capítulo 13, do versículo 2 ao 6. Pois sua missão estava chegando ao fim. Ao descrever a distribuição da terra, no 13 e 18, no capítulo 13 até o 18, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra. Está lá em Números 36, 7 e 9. Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante da guerra sem tirarem a armadura até que toda a terra fosse possuída. Aconteceu no auge da monarquia de Israel. Isso. Tiraram a armadura, né? Isso aconteceu no auge da monarquia de Israel. Nós, igualmente, hoje, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus. Efésios 6, do 11 ao 13. Até que recebamos a completa herança na glória. Fica a ênfase aí, né? O destaque para que a gente não retire, né? Não tire a sua armadura, porque essa herança, essa promessa, ela vai ser conquistada pela fé. Vestidos, alertas, atentos a tudo que vai acontecer. E essa é a condição dos hebreus nessa situação. Na lição 10, nós vamos chegar aqui no capítulo 13 e vamos até mais ou menos, aí, se eu não me engano, capítulo 20, 19. E é muito bom, é uma lição muito encorpada. Temos que prestar atenção. Uma herança conquistada pela fé. Tópico 1, vamos lá. Primeiro tópico, a divisão do sul de Canaã. A partilha da terra conquistada. Os anos foram passando e Josué foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas,
bem como a das partes ainda a serem subjugadas, né? É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e de parar. Assim Josué, no arraial em Gilgal, começou dividindo os reinos do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida distribuiu o território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Temos um mapa aí, eu creio que quem tiver Bíblia de estudo e quiser utilizar esse mapa, para vocês terem uma perspectiva da onde estava cada uma das 12 tribos, aonde estava o Rio Jordão, aonde estava o mar também, e aonde estavam situados cada território dessas tribos, que a gente já falou de Judá, já falou de Efraim e de Manassés. Esse mapa vai escrever certinho qual é a localidade certa de todas essas tribos. Nesse episódio, Josué vai perceber o quê? Que o tempo está passando e Deus agora vem com um chamado aí, né? Diretamente na vida de Josué para que ele comece a dividir as terras já conquistadas e as que ainda nem foram conquistadas. Porque todo chamado, toda liderança tem um começo, um meio e o fim. Isso também não seria diferente com Josué, assim como foi com Moisés e outros líderes do povo israelita. O único que não tem nem começo, nem meio, nem fim é Deus. Ele sempre foi, sempre será e sempre, sempre e para sempre. E aqui Deus está chamando Josué. Josué, começa a dividir, porque o tempo está passando. Josué recebeu de Deus a missão de liderar o povo israelita e conquistar e partilhar a terra prometida entre as tribos. Porém, o tempo não parou e Deus estava cronometrando tudo nos mínimos detalhes. Em outras palavras, Deus chega em Josué: Josué, vamos prosseguir, que tudo vai dar certo e o tempo está passando. Meio que, como eu posso dizer assim, né? O escritor, nessa parte da Bíblia, dos escritos bíblicos, é como se ele desse uma acelerada na história para que cada um dos povos tivesse já a sua terra e tudo meio que ficasse resolvido sem antes de que Josué viesse envelhecer e não tivesse mais condição de fazer isso. Muito bom ver que Deus é um Deus de organização em prol da sua obra. Muito bom mesmo. Esse foi o primeiro ponto aí do primeiro tópico. Vamos lá, adiante. Segundo ponto, a herança de Judá e de Caleb. Fiel é aquele que prometeu. Judá, porque era poderoso entre seus irmãos, e dele viria o Salvador do mundo, que está relatado lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2, ficou com as primazias, ou as primeiras terras que foram divididas, recebendo os territórios ao sul de Canaã, está em Josué, capítulo 10. Dentre os homens de Judá, havia um herói de guerra nacional, um herói nacional, né, de guerra, cujo nome era Caleb. Quem foi Caleb? Caleb é o homem que, junto com Josué, esteve espiando esta terra há 45 anos atrás. E ele e Josué foram os únicos que vieram com notícias boas desta região para Moisés. E como que eu posso dizer, como recompensa pelos relatos trazidos pelos dois, Moisés faz uma promessa para Caleb que ele possuiria e teria como herança a região montanhosa de Hebrom. E nessa circunstância que a gente está vendo nessa lição, Caleb vai reivindicar estas terras a Josué. Após 45 anos, Caleb reivindica a promessa feita por Moisés, referente às terras montanhosas de Hebrom. Caleb teria sido sorteado com um monte que ainda não havia sido conquistado, sem dúvida. Mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não é a terra em si, mas a promessa feita por Deus através da vida de Moisés há 45 anos atrás, que agora vai se cumprir.
para a gente falar um pouquinho mais sobre essa terra montanhosa de Hebrom. Nesse local, nessa terra que ainda não havia sido conquistada, nesse monte, ele era guardado ou guarnecido pelos Enaquins, filhos de Enaque, ou de Anak, né? Quem que eram esses Enaquins? Eram homens gigantes. Em outras palavras, eles eram habitados por um povo gigante. E qual que era a missão de Caleb como detentor da herança, né? dessa parte de terra? Caleb lutou e conquistou as montanhas de Hebrom. Ele foi lá, recebeu, tomou posse da vitória, né, da promessa, lutou contra os Enaquins, os expulsou da terra e tomou posse da promessa feita há 45 anos atrás. Após lutar e conquistar as montanhas de Hebrom, Caleb, em mais um ato de fé e de grandeza, doou as terras ao serviço do Senhor, e a tribo dos levitas habitaram na região. Que homem foi esse, pessoal? tem um amigo nosso aí que a gente fala muito uma frase dessa para ele, mas aqui a gente está falando de Caleb. Que grandiosidade, né? De atitude, de gesto, de moral. Esse aqui era um homem de moral dentre os israelitas. Por quê? Além dele ter recebido a promessa feita há 45 anos atrás, ele ainda vai reivindicar para mostrar para o povo que o mais importante aqui nesse momento não é a terra, não é que lá é bom, não. É a promessa. A promessa foi feita e a promessa foi cumprida. E depois de cumprida, ele vai, luta, conquista, expulsa os gigantes e pega aquela terra tão, como eu posso assim, tão sofrida, né? E doa para o serviço do Senhor. Isso aqui se chama, sem mais delonga, fé no Deus Altíssimo, no Deus que pode fazer mais e muito mais. Esse é o nosso Deus, que sempre pode fazer mais. Muito bom, tópico muito bom, lição muito boa. Que nós possamos seguir o exemplo de Caleb. Muito bom mesmo. Ponto 3. A herança de Axa. Outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã foi o quinhão, que significa uma parte da terra que foi dividida, que coube a Otiniel e Axa, filha de Caleb. Está lá em Josué capítulo 15 e também a gente vai ver alguns relatos desta história em Juízes capítulo 1. Quem era Otiniel? Otiniel foi um guerreiro israelita que conquistou a cidade de Kiriat Sefer e como recompensa ganhou o direito de casar com a filha de Caleb, Axa. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, ele e a sua esposa, Axa, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava a água dos montes e das planícies. Otiniel foi um guerreiro israelita que se destacou em um embate, né, a qual ele conquistou através da sua força bélica, né, através da sua experiência de guerra, a cidade de Kiriat Sefer. E como recompensa ele ganhou o direito, assim como o rei Davi ganhou o direito de se casar com a filha do rei Saul, um pouquinho mais à frente aqui, né? Que eu estou indo só para dar. Otiniel também ganhou esse direito após ganhar uma batalha de se casar com a filha de Caleb. De início eles ganharam uma terra que não era tão boa, era uma terra seca, que não havia mananciais de água. Então eles foram até o sogro, né? Otiniel vai até o sogro e Axa também vai até o pai e pede a ele uma terra melhor. Eles pleiteiam essa terra e Caleb dá para eles essa terra. E a Bíblia vai chamar essa terra de uma terra boa, que brotava água tanto dos montes quanto das planícies. Esse episódio nos mostra que devemos ser persistentes na busca das nossas bênçãos e dos nossos ideais, pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sejam persistentes, não sejam passivos, né? Não tenham
muita passividade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também na lição, mas isso vem ensinar para nós que Deus sempre, se a gente persistir, se a gente perseverar, Deus sempre vai nos agraciar com coisas boas. Deus sempre vai nos abençoar, né, irmãos? Mas temos que ser persistentes e perseverantes. Amém? Vamos lá. Aqui a gente encerra o primeiro tópico e agora a gente vai para o segundo tópico. Vamos lá então. A gente já falou no primeiro tópico da divisão do sul de Canaã. Agora a gente vai falar da divisão do norte de Canaã. A herança de José. Josué dividindo o norte. A parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Está lá em Josué, capítulo 14, versículo 4 e também o capítulo 16, versículo 4. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos atrás. Eu coloquei só essas duas pedrinhas aí só para exemplificar, tá? Essas duas pedras elas iam na roupa do sumo sacerdote ou do sacerdote, eu não vou lembrar certinho, tá bom? Mas a verdinha aqui é o beril, que simboliza a tribo de Manassés, e a mais escura é a ônix, que simbolizava a tribo de Efraim. Detalhe importante: metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Rio Jordão, território não pertencente a Canaã. Nenhuma das tribos ficaria fora ou de fora da partilha, todos receberiam das promessas feitas aos seus antepassados décadas atrás. Josué, nesse momento, meus irmãos, ele tinha, aqui eu estou falando do sul e do norte, ele tinha a responsabilidade de não deixar nenhuma das tribos, ninguém do povo israelita sem um pedaço de terra para ser seu, porque isso era promessa de Deus feita aos antepassados, feita lá aos patriarcas das tribos. E eles agora vão receber essa promessa como Deus falou que iria acontecer. Josué tinha essa missão de não deixar ninguém de fora da partilha das terras de Canaã. Vamos lá, segundo ponto. Segundo ponto, a passividade dos filhos de José. Passividade é sinônimo de indiferença, inércia. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. Está em Josué capítulo 16, versículo 10. A tribo de Manassés igualmente teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliu, não tirou eles da terra, que era deles, de Manassés. Josué capítulo 17, 13 e o 12. O que mais tarde foi para ambos um laço. Esse aí é um relato, né? Josué 23 e 13 vai falar que aquelas pessoas cananeias, aquele povo cananeu que estava no meio de Israel, devido à passividade de Efraim e Manassés, viria a ser um tropeço à frente. Porque a ordem de Deus era o quê? Tira tudo e entra. Expulsem os cananeus e vocês, israelitas, habitem a terra. Mas não foi essa a postura aí de Efraim e Manassés, que foram passivos à presença de cananeus em seus territórios. Para agravar mais a situação dos filhos de José, além do sentimento de passividade, os mesmos foram reclamar a Josué sobre a terra recebida como herança, dizendo que as mesmas eram pequenas demais para eles. O que aconteceu? Esse cara aí no sofá, aí, deitadão, de boa, esperando o tempo passar, tá bom assim. Quem que é esse cara? É mais ou menos a figura dos Efraíns e
a tribo de Manassés. Eles foram passivos, meus irmãos. A gente acabou de falar anteriormente que Caleb ganhou uma terra que tinha gigante morando lá. O que ele fez? Ele foi lá e guerreou, batalhou e venceu e expulsou os cananeus daquela terra. Otiniel venceu uma batalha e como recompensa ganhou o direito de se casar com a filha de Caleb e expulsou também as pessoas que lá estavam naquela cidade. Agora, os filhos de José, Efraim e Manassés, não tiveram essa postura. Eles foram passivos e isso vai contra uma ordenança de Deus, que era: tirem tudo e coloquem o seu povo. O território é de vocês, não é mais dos cananeus, é de Israel. Mas não foi essa postura. E para se agravar mais ainda, foram reclamar que a terra era pequena. Josué teve uma postura de líder, uma postura de israelita, uma postura, como eu posso dizer assim, pautada pelas especificações de Deus. Qual que eram as especificações? Tira tudo, arranca os cananeus e entrem na terra. Josué fala para eles assim: mas espera aí, vocês já têm a terra, lutem por ela, expulsem de lá os cananeus que estão lá. Porque se a terra está pequena para vocês, é porque tem alguma coisa errada. Mais ou menos isso, estou falando com as minhas palavras, tá? Josué manda eles lutar por mais espaço dentro daquele território que era deles por direito e expulsar os cananeus. Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, não falem que a terra é pequena, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Esse também deve ser o nosso comportamento, né? Não ser passivo, não, tá bom, assim é aqui mesmo que eu vou ficar. Não. Se Deus falou para você se Deus falou para você fazer de um jeito determinado, faça conforme Deus mandou. Não haja com passividade, aceitando qualquer coisa de qualquer jeito, não. Faça conforme as ordenâncias que Deus te enviou. Assim como Josué está mandando os filhos de José, Efraim e Manassés, fazer para que as terras que eles estavam reclamando ser pequenas se tornem grandes para eles e seus descendentes. Amém? Vamos lá. Ponto 3 agora. A herança de Josué. Foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Está lá em Josué, capítulo 19, os versículos 49 e 50. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la e só então habitou nela. A lição que Josué nos ensina aos 85 anos de idade, através desse episódio, é que muitas bênçãos que recebemos necessitarão de ser reformadas, atualizadas e trabalhadas. E mesmo assim, deve haver em nós um sentimento de gratidão por tudo que Deus tem nos dado. O verdadeiro galardão e mais precioso e mais desejado não se recebe aqui nesta vida, mas está guardado lá no céu. Meus irmãos, Josué aos 85 anos de idade vai receber essa herança e ainda vai ter que trabalhar, vai ter que reformar, vai ter que reedificar aquela parte de terra destinada a ele, destacando que ele não reclamou, ele não murmurou, ele sim foi à peleja, foi trabalhar, foi reedificar, foi reformar, foi atualizar. E essa tem que ser também a nossa atitude quando recebemos as bênçãos de Deus. Às vezes Deus nos abençoa e nós temos que ter essa sensibilidade de reconhecer Deus. Mas irmão, mas veio faltando alguma coisinha, irmãos, olha aqui. O povo estava sendo guiado por Deus e ainda tinha que trabalhar para reedificar, para transformar, para reformar a terra que Deus havia lhes dado. Então, é uma lição para nós hoje em dia. Quando recebermos algo da parte de Deus, seja uma casa, seja uma propriedade, seja um simples
objeto aí vindo da parte de Deus, bênçãos que venham da parte de Deus, que Deus abençoe, seu salário, seu trabalho, irmão, seja grato, conserve, persevere, zele, cuide, porque Deus só dá pra gente aquilo que Ele sabe que a gente vai poder fazer, vai poder cuidar, vai poder transformar e vai ser abençoado por aquela bênção. Fica aí essa questão muito interessante e terminamos também aqui o tópico 2 e vamos agora para o tópico 3. Amém? A divisão das terras não conquistadas. Primeiro ponto, o tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Israel. E com isso Israel armou o tabernáculo em Siló. Josué capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Está em 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. Nós temos uma foto aqui, uma foto do templo, do tabernáculo moderno, construído para parecer com o antigo. E um detalhe importante é que Josué nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, os quais seriam sorteadas em Siló perante o Senhor. Tudo estava sendo feito às claras com a total aprovação do Eterno. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Nada pode afastar aí, desses remanescentes de receber a sua parte na herança, a não ser o pecado. Mas tudo estava sendo feito de maneira clara. Josué não agia com corrupção, não adiantava tentar corromper os líderes israelitas, não adiantava muito que nem fizeram Efraim e Manassés ir lá reclamar, que você teria uma resposta, como eu posso assim dizer, digna de um Josué, um líder, Vai, não te mandou Deus, vai lá e expulsa, conquista, que a terra é sua, agora é com você. A resposta seria essa. Então não tinha muito jeitinho não. A coisa aí nesse momento era: você recebeu, vá lá, conquiste, cuide, porque é seu e Deus te deu. E tudo feito claramente, sem nenhuma corrupção ou coisa coberta aí diante dos olhos de todo o povo. Vamos para o segundo ponto, para a gente entender um pouquinho melhor aí a divisão das terras ainda não conquistadas. Sete tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul de Judá. E as terras de Isacar, Zebulon, Naftali e Asser seriam com a herança de Efraim e Manassés. Ao norte, nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção da terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram e conquistaram Lesem, uma cidade a oeste do Monte Hermon, a qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com um grande nobre danita, cujo nome era Sansão, que todos nós conhecemos. Está lá em Juízes capítulo 13, versículo 16. O cristão, como os danitas, deve aprender a transformar as dificuldades em oportunidade. Isso aqui é muito importante. Você conseguir tirar das suas dificuldades força para prosseguir e transformar aquelas dificuldades, aqueles problemas, aqueles obstáculos em oportunidades para crescer, para ir avante. Destacando que não murmure. Não importa o tamanho da sua herança, não importa se a casa é nova, se é velha, se a terra é boa, se é seca, seja grato, não murmure. Por quê? Deus faz tudo conforme as nossas necessidades.
Durante o nosso período de transição do deserto para a Terra Prometida, não devemos murmurar diante das dificuldades apresentadas. Temos que absorver a maior quantia de novos conhecimentos possíveis desse período para nos tornarmos mais fortes e chegarmos mais longe do que a gente já chegou. É muito bom isso aqui. Muito bom você não ficar reclamando, não ficar só vendo os defeitos. Irmãos, quase todos, ou quase tudo, né, vai ter alguma coisinha para ser melhorado. Mas o importante é você ver assim que Deus, com a sua presciência e com a sua onipotência, ele faz o impossível para nos abençoar. E nós temos que estar atento quando Deus nos abençoa com algo, para sermos gratos e não murmurar, para tomarmos posse desta herança. Não sei aonde isso vai na sua vida, aonde isso vai dentro da sua história, mas a palavra hoje é essa: não murmure, seja grato, cuide, preserve, né? Persevere em buscar aquilo que Deus te prometeu, porque Ele é fiel e vai te levar mais longe ainda do que você já chegou. Amém? Vamos lá para o terceiro ponto. A herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio. Êxodo capítulo 32, está a referência, né? 32, versículo 26 ao 28. Mas nunca lhes prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele, o próprio Deus, seria a sua herança. Quando da repartição da terra a leste do Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, Josué 21, 41. De maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Em outras palavras, são 48 cidades para sim, mas o território é de cada respectiva tribo que já foi constituída dona daquele território. Os levitas iriam estar lá presentes, levando o quê? A porção do Senhor para toda Canaã. Detalhe importante: os levitas, portanto, eram peregrinos em terras estrangeiras. Eles não tinham, como eu posso dizer assim, uma terra exclusiva, não. Eles estavam em todas as terras. Deus, o serviço ministerial, o santo sacerdócio, tinha que estar em toda Canaã, em todo Israel. E o outro ponto importante é o lar deles, como o nosso, os crentes, é a Canaã celeste, é os céus, meus irmãos. Deus garantiu e continua garantindo o sustento dos oficiais do tabernáculo. Ele procurou e procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecido os mistérios do Evangelho. Muito bom saber disso, que nós se enquadramos aqui também nisso aqui, né? E essa porção maravilhosa dos levitas, que é levar Deus para todas as regiões de Israel. E nós hoje temos essa função de levar Jesus para o mundo inteiro através das nossas vidas, glorificando a Deus com as nossas atitudes, com os nossos atos, com as nossas palavras, em tudo que fizermos. Amém? Essa foi aí a conclusão do tópico 3 e vamos para a conclusão dessa lição tão maravilhosa a qual Deus tem falado com a gente. Conclusão: finda a distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido um instrumento de Deus na terra. Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Que lição maravilhosa aí, que vem edificando as nossas vidas. Confesso que só tá meio suspeito para falar disso aí, mas é bem um pouco da nossa caminhada aí nesse momento, né? E é bom falar pertinho assim da gente
e dizer para vocês que estudem as lições, estudem a Bíblia, estudem o livro de Josué, sejam curiosos em aprender as coisas de Deus, porque Deus tem muito, muito mais para nos dar. Basta a gente querer, basta a gente se dedicar e buscar a Ele, que Ele vai estar sempre de braços abertos para nos dar aquilo que de melhor Ele pode. E Ele pode tudo, Ele é dono de tudo, Ele é tudo. Amém? Fiquem com Deus, fiquem com a paz do Senhor. Tenham uma boa semana com as suas famílias. Desejo muita saúde e proteção da parte de Deus. Em nome de Jesus para cada um de vocês. Amém.